Os seres humanos tornaram-se animais hackeáveis. Essa ideia de que os seres humanos têm alma, espírito, livre-arbítrio, que ninguém sabe o que está acontecendo dentro de nós, que eu escolho o presidente ou o que vou comer no mercado, essa ideia de livre-arbítrio acabou. Bem-vindos à sessão intitulada Servos de Deus ou Escravos do Algoritmo? Hoje vamos compreender a natureza do livre-arbítrio dentro do contexto do grande conflito. Falaremos sobre manipulação do algoritmo, coleta de dados, vigilância e como isso alterará a tomada de decisão do ser humano. Também veremos que tecnocracia não significa apenas um governo de tecnocratas, de especialistas, mas tecnocracia hoje em dia também significa governo da tecnologia, não apenas de seus executivos, mas da tecnologia em si. Temos muito o que falar nesta sessão. Vamos voltar para um tempo logo após 11 de setembro. Eu era um jovem professor e sempre gostei de trazer convidados à classe de inglês dos meus alunos. A minha especialidade naquela época era a vigilância da sociedade que estava em ascendência. Eles lançaram esse logotipo com o olho que tudo vê, da rede de consciência da total informação. É lógico que eles cancelaram isso pouco tempo depois, porque parecia muito estranho, não é? Eu estava ensinando os meus alunos a respeito do livro de Orwell, 1984. Eu não estava interessado na ficção, eu nunca gostei de ficção. Meu interesse era a história real, o que aconteceu antes e o que está para acontecer. Então estávamos analisando essa vigilância da sociedade que estava emergindo, que teve início logo após o 11 de setembro com o Ato Patriota, assim como outros mecanismos que tentam vigiar a população e identificar inimigos em potencial. Cidadãos que poderiam ter a sua cidadania revogada por causa de uma designação dada a eles por esse estado de segurança nacional que estava emergindo. Mas e quanto a hoje? Já passou-se mais de 20 anos desde aquela tecnologia de vigilância. Hoje, essa tecnologia avançou muito. Vamos ver algumas tecnologias que o Fórum Econômico Mundial está incentivando. Também falaremos a respeito da vigilância da mídia social e como ela vai acabar revogando a liberdade de escolha. E especialmente em nossa época em que a inteligência artificial está tomando conta, a liberdade de escolha do ser humano está em risco. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas para o Fórum Econômico Mundial, esta vigilância é completamente normal. Você poderia ser identificado por meio do seu batimento cardíaco. Sistemas de reconhecimento facial se confundem com o uso de máscaras, mas o seu batimento cardíaco é único, assim como o seu rosto. A NASA inventou um sistema que pode identificá-lo por meio do seu batimento cardíaco. Nós já falávamos sobre essas tecnologias há 20 anos atrás, escaneamento de retina, vigilância biométrica, e eles ainda estão defendendo o avanço dessas tecnologias. Hoje eles falam sobre rastreamento de pessoas por meio de implantes de chips em suas roupas. Estas startups dão às roupas identidades digitais para ajudarem o planeta. A Aeon criou passaportes digitais online para as roupas, o que permite às marcas venderem suas roupas várias vezes, criando assim mais modelos de negócios sustentáveis. A identidade circular também permite que as marcas sigam as suas roupas por todo o seu ciclo de vida, desde a produção até a venda, revenda, reuso e reciclagem. A identidade circular também permite aos recicladores terem acesso aos detalhes do tecido. A indústria da moda é uma das mais poluidoras do mundo. Os tecidos geram cerca de 10% das emissões de gás carbônico, mais do que a indústria naval e de aviação. 57% das roupas velhas acabam em aterros. Isso pelo fato das marcas dependerem de vendas de novas roupas. Uma vez que a produção é vendida, eles não fazem mais nenhum dinheiro. Mas produtos digitalmente conectados geram novos meios de lucro, como aluguel, reparo e consultoria de moda, o que reduz a produção de novas roupas. 5 das 20 maiores marcas do mundo já aderiram. Trabalhando junto com a Microsoft, a Aeon planeja colocar bilhões de roupas online até 2025. Ela é membro da Circular Accelerator Cohort 2021, uma iniciativa lançada pela Accenture com Uplink, Anglo American Ecolab e Schneider Electric. Qual é a sua grande ideia para eliminar o desperdício da moda? Para mais ideias que ajudem a construir uma economia circular, visite a Uplink. Fórum Econômico Mundial.
Dá para ficar muito claro que a agenda deles é que no futuro não haja mais seres humanos livres. Você acha que ter a sua roupa rastreada faz você um ser humano mais livre? Eles querem ter total controle sobre o seu ir e vir. E isso é algo que tem sido incentivado publicamente. Há alguns anos atrás tivemos aquele grande escândalo sobre assistentes do lar, smartphones e mídia social escutando aquilo que estamos dizendo em nossas casas. E isso foi provado. Não é conspiração. O Washington Post publicou que a Alexa estava te ouvindo o tempo todo. Esse artigo diz: por que a Alexa da Amazon está sempre ouvindo as suas conversas? Isto saiu na revista Forbes. Agora esse artigo é da Kim Komando, da Tech Guru. Ela diz: a Alexa está ouvindo as suas conversas. E ela explica: de acordo com o novo relatório da Bloomberg, a Amazon tem empregado um time de analistas que escutam e transcrevem amostras de áudio dos donos da Alexa, até mesmo quando a máquina não está ativada. Esse processo de análise de voz ocorre coletando trechos de palavras-chave que a Alexa já conhece, como o nome de uma marca ou um artista de música. A partir daí, o analista transcreve e anota a amostra, o que tem levado a estranhas coletas, como uma mulher cantando fora de tom num chuveiro. Você já imaginou, você não pode nem mesmo ir ao banheiro e cantar no chuveiro, que a máquina já está te vigiando? Outras amostras incluem uma criança gritando por socorro e outra amostra parecia ser um abuso sexual. A Amazon diz que tem protocolos estritos quanto aos áudios. O seu nome completo e endereço nunca é anexado. Bem, isso é o que eles dizem. Eu não acho que isso tranquiliza as pessoas. É muito ruim saber que tem algo ouvindo tudo o que você diz o tempo todo. Imagina saber que toda a conversa da sua família está sendo analisada por uma pessoa. Isso é muito estranho. Isso parecia uma teoria da conspiração de Alex Jones lá em 2014. Quando ele disse que as Smart TVs escutavam tudo o que você dizia, eu me lembro de ter lido manchetes a esse respeito. Veja só, Smart TV da Samsung grava conversas pessoais e as envia a empresas terceirizadas. Naquela época, isso parecia teoria da conspiração, mas hoje em dia sabemos que não é mais o caso. A Kim Komando diz que isso facilita que as Smart TVs surgiram para nós os nossos programas favoritos. Mas não apenas as Smart TVs, qualquer aparelho Smart. Hoje todos os dispositivos estão conectados à internet. O que todos perguntam é: será que nossas televisões estão nos escutando? E a resposta é sim, as Smart TVs escutam. Elas não são os únicos culpados, no entanto. Seus laptops, celulares, tablets, caixas de som podem coletar dados sobre você. Eles compilam seus hábitos de navegação para aprender mais sobre você e assim indicar propagandas personalizadas. Mas não para por aí. Eles também enviam essas informações a empresas terceirizadas. Até os aplicativos estão te espiando. Eles alegam que isso é necessário para recomendar coisas que você goste. O título que ela colocou ali é: vigie muito bem o que você diz em frente à televisão. Reconhecimento de voz é conveniente para encontrarmos conteúdo e controlar nossa televisão smart, mas cuidado com o que você diz. Informação sensível pode ser capturada e compartilhada com outras empresas. Parece que isso não era teoria da conspiração. Esse aí é o artigo que surgiu lá em 2014, que o pessoal dizia ser conspirador. Mas veja que aqui eles apresentam a própria política de privacidade da Samsung. Ela diz que todas as novas televisões Smart possuem tecnologia de reconhecimento de voz que podem capturar e associar textos para melhorar as características do sistema. A política, que é um resumo daquilo que também está postado online, nos adverte de tomar cuidado com as palavras para não dizermos informações sensíveis, pois essa informação será capturada e repassada a outras empresas por meio do reconhecimento de voz. Então, tome cuidado, nós estamos ouvindo você, não diga bobagens. Uau, isso está lá no termo de serviço. Mas eles também falam sobre gestos e reconhecimento facial? A câmera no topo da televisão da sua Smart TV pode reconhecer os movimentos, e nós gravamos isso desde 2010. O dispositivo de jogos Microsoft Xbox Connect tem uma câmera e microfone que grava aquilo que é dito, e a empresa informa que seus usuários não devem esperar nenhum nível de privacidade concernente àquilo que eles dizem em lives. A Microsoft também diz que pode acessar e divulgar informações sobre você, incluindo o conteúdo de suas comunicações. É isso mesmo que você ouviu. Ela pode acessar e divulgar informações sobre você. E isso está no termos de serviço, não só das Smart TVs, mas do Xbox. E seu celular também está te ouvindo. Não, isso não é paranoia. A coisa continua a avançar.
Todos nós trouxemos um smartphone para as nossas vidas. Isso aí é da Vice Magazine, não é paranoia não. É uma publicação de um portal muito famoso. Diz assim, de acordo com o Dr. Peter Hanaway, o consultor sênior de segurança para a firma de cibersegurança Asterix e antigo palestrante e pesquisador na Edith Cowan University, disse que para os nossos celulares nos gravarem e prestarem atenção em nós, precisamos despertá-los como Oi Siri ou OK Google, por exemplo. Mas em relação a aplicativos como o Facebook, ninguém sabe que tipo de gatilho tem nele. Pode ser o artigo o ou qualquer outra palavra? Pode ser milhares de coisas, provavelmente nomes de marcas. Vendo que a Google está aberta em relação a isso, eu pessoalmente concluiria que outras empresas estão fazendo a mesma coisa. Eu acho que o Facebook está processando esse homem porque eles negam isso veementemente. Continuando. Na verdade, eles não têm razão para não fazer isso. Afinal, o modelo de negócio deles é coletar dados para poder vender produtos. Faz total sentido do ponto de vista do marketing, e os termos de serviço deles e a lei permite que seja assim. Então, se a lei permite, se o usuário concordou, e se é uma indústria que vende bilhões, pode ter certeza que eles vão fazer isso. Um jornalista da Vice fez um experimento para ver se o celular estava ouvindo ele. 2 vezes por dia, todos os dias, ele dizia frases que podiam potencialmente colocar propagandas no celular dele. E adivinha o que aconteceu? Exatamente isso. E quer saber de uma coisa? Eu mesmo fiz esse experimento. Após um seminário, nós estávamos falando a respeito dessas coisas, sobre a mente na mídia, e eu conversei com algumas pessoas ali para fazermos esse teste também. E começamos a falar a respeito de bolsas de designers famosos. Logo depois disso, eu acessei o site da CNN e adivinho o que apareceu ali. Naquelas propagandas entre os parágrafos, apareceu uma propaganda de bolsas da Louis Vuitton. Compre para aquela pessoa que você ama, ou seja lá quem for. Então, isso é real, não é teoria da conspiração. Vamos voltar ao artigo. Esse especialista em segurança, o Dr. Peter, continua dizendo que não é só por causa que as empresas de tecnologia dão valor aos seus dados que elas não os mantêm seguros das agências governamentais. Veja, a fronteira entre as empresas de tecnologia e a CIA e outros órgãos do governo não é claramente delineada. Conforme a maioria das empresas de tecnologia estão baseadas nos Estados Unidos, a NSA ou talvez mesmo a CIA podem potencialmente ter as suas informações divulgadas a eles. Isso sem mencionar a China. Essas empresas estão na cama com o governo chinês. Então sim, os nossos celulares estão nos ouvindo. Tudo aquilo que dissermos em volta de nossos celulares pode ser usado contra nós. Mas, de acordo com ele, a gente não deveria se preocupar com isso. Interessante. Eu acho que ele disse isso só para não se queimar muito, não é? Ele quis parecer uma pessoa razoável, mas a verdade é essa, eles estão nos ouvindo. E quanto aos aplicativos, com certeza eles também nos escutam. Se você quiser saber mais sobre isso, vá lá na Kim Comando e leia o artigo que eles escreveram a respeito. Mas isso foi confirmado pelo chefe da CIA. Nós estamos te espiando por meio da sua lava-louças. Cada vez mais dispositivos caseiros estão se conectando à internet, a internet das coisas. Quando isso começou a acontecer, as pessoas se preocupavam em relação à privacidade. Essa sociedade vigilante vai explorar essa nova tecnologia. Eles vão controlar tudo o que você faz. E acabou acontecendo, é a realidade que vivemos hoje. Mas vamos continuar com o artigo. O diretor da CIA, David Petrosz, não pode esperar para espiar você por meio desses dispositivos. Isso foi escrito na revista Wired. No começo deste mês, ele fez graça a respeito da ascensão da internet das coisas. Disse a ele em um encontro para a Inketel, a firma de capital de risco da CIA. É como eu disse, a linha entre essas coisas não é muito clara. Continuando, a palavra transformacional é muito utilizada, mas eu realmente acredito que ela se aplica a essas tecnologias, especialmente em relação ao efeito delas no mercado clandestino. Todos esses novos dispositivos online são um verdadeiro tesouro de dados, se, é claro, você tem interesse em espiar a comunidade. No passado, os espiões tinham que colocar um aparelhinho escondido em você para ouvir suas conversas. Mas com a ascensão das casas smart, você passará a enviar dados geolocalizados para uma agência de espionagem que pode interceptar em tempo real quando você acionou o app de ligar a luz no seu telefone. Itens de interesse serão localizados, identificados, monitorados e remotamente controlados através de tecnologias como a identificação de radiofrequência, sensores de rede, pequenos servidores e coletores de energia.
tudo conectado à internet utilizando a próxima geração de internet e de computação barata. Ou seja, o chefe da CIA está feliz da vida, dizendo que isso vai ser maravilhoso, vai ser muito fácil espiar. Ele continua dizendo: agora nós estamos rumando para a computação em nuvem, depois em muitas áreas para supercomputação e, finalmente, chegaremos à computação quântica. Ele prevê que esses dispositivos de espionagem caseiros acabarão mudando a nossa noção de secreto, nos fazendo repensar as nossas noções de identidade e segredo. Isso tudo é muito conveniente para o chefe da CIA, não é? É isso aí, minha gente. Você acabou de ouvir essas coisas da boca do chefe de inteligência americano. Mas será que dá para ir além de simplesmente capturar palavras e conversas em nossos lares? Sim, eles poderão vigiar a nossa informação biométrica, as nossas emoções. O artigo diz: por que você deveria se preocupar com as máquinas lendo as suas emoções? De acordo com o artigo, as máquinas agora podem identificar ódio, medo, nojo e tristeza. A detecção de emoções foi de um simples projeto de pesquisa para uma indústria de 2 bilhões de dólares. Eu acredito que todos vocês já conheçam esse indivíduo aí. O nome dele é Noah Harari. Você já deve ter visto muitos clipes dele. Ele é muito direto a respeito do que a tecnocracia está fazendo conosco. Ele é um acadêmico do Fórum Econômico Mundial. Vamos ver o que ele diz a respeito dessa vigilância biométrica sobre a leitura das nossas emoções. Se tem pessoas aqui que leem livros no Kindle, então provavelmente vocês já sabem que ao lerem o livro, é o livro que lê vocês. Pela primeira vez na história, os livros estão lendo as pessoas e não vice-versa. Conforme você lê um livro no Kindle, ele está te analisando. A Amazon sabe quais páginas você está lendo mais devagar, quais páginas você lê mais depressa e em qual página você parou de ler o livro. E baseado nisso, a Amazon sabe muito bem o que você gosta e o que não gosta. Mas ainda isso é primitivo. O próximo passo, que é tecnicamente visível hoje, é conectar o Kindle a um sistema de reconhecimento facial, que já existe. O Kindle sabe quando você ri, quando você chora, quando você está entediado, quando está nervoso. E o último passo, que provavelmente será possível em de 5 a 10 anos, é conectar o Kindle a sensores biométricos sobre ou dentro do seu corpo, que constantemente vão monitorar a sua pressão sanguínea, seu batimento cardíaco, nível de açúcar, atividade cerebral, e então a Amazon vai saber exatamente o impacto emocional de cada frase do livro. Se você lê uma frase e seu batimento aumenta, esta é uma informação que a Amazon passará a ter. Nós voltaremos a essa questão de sensores biométricos vigiando tudo que você faz. Mas no contexto de identificar as suas emoções através de reconhecimento facial, nós falamos a respeito de uma sociedade de vigilância, que ele diz que já está acontecendo. Mas a quantidade de dados e a qualidade desses dados coletados são o nosso engajamento nas mídias sociais. O famoso denunciante da NSA, Edward Snowden, disse que o Facebook é uma empresa de vigilância mascarada de mídia social. Faz muito sentido. Ele diz: empresas que fazem dinheiro coletando e vendendo dados de pessoas antigamente eram descritas como empresas de vigilância. Ele continua: essa máscara que eles usam de mídia social é um engano muito bem sucedido. Ele então comenta: é como o departamento de guerra que tornou-se o departamento de defesa. Então, voltando às mídias sociais, ele diz que isso é um grande engano. As pessoas acham que é apenas uma mídia social, mas não, é uma empresa de vigilância. Olha esse artigo. Alerta! A inteligência artificial é capaz de prever e manipular o seu futuro. É nesse nível de controle que chegamos. A inteligência artificial é capaz de prever os seus pensamentos futuros sem que ela saiba nada sobre você. O que? Eles não precisam nem ler dados sobre mim? Eles nem precisam mais disso. Veja só o que diz esse estudo. Esse estudo mostrou que a análise de apenas 9 amigos de um usuário permitiu a geração de 9 previsões precisas. Essa descoberta tem implicações problemáticas para a privacidade online. Em teoria, nem mesmo sair do Facebook ou do Twitter faria diferença. É isso mesmo. Tudo o que eles precisam agora é saber quem são seus amigos e como eles se comportam. Isso já é suficiente para que eles conheçam você, para que eles saibam como você é.
Esse artigo diz que, por causa dos seus dados, a internet conhece você melhor do que o seu cônjuge. Os traços que deixamos na internet e em nossos dispositivos digitais podem dar aos anunciantes e outras pessoas informações surpreendentes sobre a nossa psicologia. Então, eles criam um perfil psicológico daquilo que você é, utilizando as suas pesquisas do Google, seu e-mail, Facebook, mídia social, tudo. O que você comprou na Amazon. Existem tantos dados na internet sobre você, em tantos lugares diferentes, que caem nas mãos dessas empresas que, através da inteligência artificial delas, são capazes de identificar o seu perfil e saber quem é você. Que pensamentos você tem, quais são seus sentimentos, o que você gosta, o que não gosta, eles sabem da sua personalidade melhor do que o seu cônjuge. É isso que o Harari diz a respeito. A verdade é que os humanos não se conhecem muito bem. É por isso que os algoritmos têm uma chance real de nos conhecer melhor. Nós não nos conhecemos de verdade. A ideia central desta nova visão de mundo, que você pode chamar de dataísmo, pois ela investe autoridade nos dados. A ideia central disso é que com dados suficientes, especialmente dados biométricos de uma pessoa, e com poder computacional suficiente, o Google ou o Facebook podem criar um algoritmo que conhece você muito melhor do que você mesmo. Isso está se tornando possível. É possível, pela primeira vez na história, seguir todo mundo o tempo todo. Já está se tornando possível entrar debaixo da pele das pessoas. Não apenas ver aonde você vai, quem você encontra, o que você diz, mas, na verdade, compreender o que você sente, o que você pensa, compreender você melhor do que você mesmo. Pare de perguntar isso a você mesmo. Pergunte ao Google. O Google conhece você melhor. Ele pode recomendar o que você deveria estudar, onde trabalhar, com quem casar. As pessoas vivem tomando decisões péssimas em coisas importantes de suas vidas. Isso porque elas não se conhecem muito bem. Mas os algoritmos desses sistemas nos conhecem melhor. Sim, eles não são perfeitos, mas não precisam ser perfeitos. Eles precisam apenas conhecer muito bem a maior parte do indivíduo, para assim poder controlá-lo. E isso é o fim de todas essas instituições e ideologias velhas, do individualismo, do livre mercado, da democracia e assim por diante. Então sim, até esse ponto todo mundo está preocupado o quanto de você o Facebook e o Google conhecem. Veja só, o Google tem dados suficientes sobre você para a cada 2 semanas fazer uma pilha de 3 metros de altura, que, é claro, eles podem vender a quem pagar o maior preço. A Google está acumulando toneladas de informação sobre cada pessoa e vendendo-as para ganhar dinheiro com marketing. Esse vídeo, e desculpa que a cara dele tá verde, mas a pessoa que fez esse vídeo fez assim por alguma razão, eu não sei. Mas escute o que ele tem a dizer. Às vezes pode parecer um pouco assustador e que não é uma boa coisa, mas o que ele está fazendo é descrever objetivamente, mas aqui ele dá a opinião dele a respeito. Os dados tornaram-se a coisa mais importante do mundo. No passado, há centenas de anos atrás, a coisa mais importante era a terra, propriedade. Havia esses grandes conflitos para decidir quem era o dono da terra. Após a Revolução Industrial, a importância da terra caiu. E, ao invés disso, a coisa mais importante era quem é o dono das máquinas, quem é o dono das fábricas, dos meios de produção. Aí tivemos esses grandes conflitos, que estão agora mesmo fazendo aniversário na Revolução Comunista da Rússia. Tudo girava em quem tem os meios de produção. Mas no século XXI, a coisa mais importante passou a ser os dados. Eu não quero dizer que isso é necessariamente uma coisa ruim, porque vai ser, na verdade, muito bom em muitos aspectos. Ele foi preciso ao descrever o curso da história a respeito daquilo que é importante. Eles estão chamando essa de a quarta revolução industrial. Logo nós falaremos a respeito do que isso significa. Mas você viu o que ele disse no final? Que isso não é uma coisa ruim, que isso é bom. Vamos ver o que ele quer dizer exatamente com isso. Porque afinal, não é simplesmente a respeito de vender coisas.
Para onde essa tecnocracia está nos levando? Ouçam esse clipe com atenção. Veja só o que ele diz a respeito da conveniência. Toda essa manipulação de dados é benéfica para nós, segundo ele. O próprio sentido da vida humana vai mudar. Porque a vida humana, tradicionalmente, é vista como um processo de decisão, de ir uma escolha até a outra. Pense sobre a arte. Como você mencionou, o Conto das Duas Cidades. Ou se você pensar sobre uma peça de Shakespeare, tudo gira em torno de decisões. Você precisa escolher. Será que Macbeth assassinou o rei ou não? Romeu matou a Julieta ou não? Você tem que fazer decisões a todo momento. E é a mesma coisa com a religião. Por exemplo, o cristianismo. O grande drama da humanidade é escolher. Ela tem que escolher entre o bem e o mal. Se você escolher o bem, vai para o céu. Se escolher o mal, vai para o inferno. É tudo sobre decisão. Mas o que aconteceria? Como a vida humana seria se todas as decisões importantes fossem tomadas pelo Google? Tente imaginar a sua comédia favorita de Hollywood, ou mesmo a sua peça favorita de Shakespeare, se o Hamlet, ao invés de decidir o que fazer, simplesmente perguntasse ao Google: Google, o que eu devo fazer? Isso poderia ser muito mais conveniente. Facilitaria a vida do Hamlet. Ele deveria deixar que o Google tomasse a decisão por ele. A religião exige que façamos escolhas, que exerçamos o nosso livre-arbítrio. Mas com o algoritmo é muito melhor, porque ele toma essas decisões por nós. É mais conveniente. Então, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Isso vai melhorar nossas vidas. Você lembra daquele desenho que mostrei em outro programa, da cidade Planejópolis? O algoritmo decide que horas eu vou fazer compras, que horas eu vou me divertir. Isso faz parte da agenda do Fórum Econômico Mundial para 2030. Você não vai ser dono de nada, não terá privacidade, mas vai ser feliz. Até mesmo a carreira de seus filhos será decidida pelo algoritmo. Sua decisão individual já não faz parte da sua vida. E eles já estão anunciando isso há 10 anos. Aquele desenho foi de 2011. Em 2016, eles vieram com essa história de você não vai ter nada, nem privacidade e vai ser feliz. E agora eles estão lançando esse vídeo aí do Harari descrevendo o nosso futuro. Na verdade, em muitos casos, já chega até mesmo a ser o presente. O algoritmo é que manda hoje. Aliás, veja isso aqui. A inteligência artificial está agora contratando pessoas. O futuro não é contratar pessoas baseadas em currículos, em entrevistas, em interação humana, ou testes de personalidade e questionários de pessoa para pessoa, também por um ser humano analisando o questionário respondido por outro. Não. O futuro agora é a inteligência artificial fazer essa análise e escolher para você o melhor empregado. Segundo eles, a inteligência artificial sabe melhor do que um ser humano quem é o mais apropriado para ocupar uma posição. Muito bem, conforme essa nova ordem tecnocrata avança, será que os seres humanos têm a opção, a liberdade para sair disso, para rejeitar tudo isso? E se alguém disser, não, eu me recuso, eu quero continuar sendo humano, sendo autônomo, tendo liberdade de escolha como um cristão? Porque, na verdade, Deus exige isso de mim, Deus exige que eu faça minhas escolhas, que eu exercite o meu livre-arbítrio. Eu não vou dar isso para o Google, não vou deixar que uma Big Tech tome as decisões por mim. Será que eu posso pular fora, então? Será que existem direitos humanos dentro de tudo isso daí? Veja só. O Homo sapiens é o único animal que pode falar a respeito de coisas que não existem. As religiões estão firmadas sobre o mito religioso de Deus e o céu. Os estados estão firmados no mito do nacionalismo. As empresas estão firmadas no mito econômico comum do dinheiro, da bolsa e das empresas em si. Os sistemas judiciais também se baseiam no mito, o mito comum da justiça, dos direitos humanos. Mas a verdade é que não há guardiões do universo, não há nações, corporações, não há dinheiro, direitos humanos e nem justiça fora da nossa imaginação comum de seres humanos. O fato é que não existe no mundo essa coisa de Deus, ou dinheiro, ou mesmo direitos humanos, exceto dentro da imaginação dos seres humanos. Isso é o fim dessas antigas instituições e ideologias do individualismo, do livre mercado e da democracia, e assim por diante.
É claro que uma mente secular como a dele diria que Deus é apenas um mito, que a religião não passa de imaginação. Mas você viu que ele incluiu os direitos humanos nisso? Os direitos humanos têm sido algo que é fortemente defendido por vários acadêmicos. Tolerância, direitos humanos. Mas isso está começando a mudar. A visão do mundo está começando a mudar. Eu já mencionei em outro episódio que o secularismo está diminuindo. Nós vamos falar sobre a ascensão de uma nova religião, mas vamos chegar lá. Mas a questão é que os direitos humanos já estão saindo de moda. Os direitos humanos, segundo eles, são um mito, uma coisa da nossa imaginação. Veja só esse artigo na revista Política Estrangeira. Este é o seu cérebro. Este é o seu cérebro como uma arma. As mesmas imagens de escaneamento cerebral que ajudaram a diagnosticar a doença de Alzheimer ou autismo podem agora potencialmente ler os pensamentos privados de uma pessoa. Sistemas de computadores anexados ao tecido cerebral que permitem a pacientes paralisados controlarem próteses robóticas apenas com pensamento poderiam também ser usados pelo Estado para conduzirem soldados biônicos ou pilotos de aeronaves. E dispositivos projetados para tratar uma mente em deterioração poderiam ser utilizados para implantar novas memórias ou extinguir algumas, tanto em aliados como em inimigos. Então, eles mesmos estão dizendo que essa tecnologia para controlar o cérebro pode implantar novos pensamentos e memórias no cérebro. É isso que Klaus Schwab se referia quando disse a respeito da quarta revolução industrial. Poderíamos utilizar os escaneamentos cerebrais para avaliar se um indivíduo oferece risco. Podemos detectar pessoas que oferecem risco à sociedade desta maneira. O próprio Klaus Schwab disse que poderíamos entrar na área privada de nossas mentes, lendo nossos pensamentos e influenciando nos nossos comportamentos. Isso é do livro dele a respeito da quarta revolução industrial. Tivemos a primeira revolução industrial com o vapor, a segunda revolução com a eletricidade, a terceira com a internet e a quarta revolução industrial seria a internet das coisas. Conforme as capacidades nesta área melhoram, a tentação de se utilizar essas técnicas para determinar uma potencial atividade criminosa, avaliar se alguém é culpado ou possivelmente acessar memórias diretamente do cérebro da pessoa irá aumentar. Então, meu amigo, esqueça aquela história de você é inocente até que se prove o contrário. Eles simplesmente vão acessar o seu cérebro e ver se você é culpado ou oferece risco à sociedade. Até mesmo cruzar uma fronteira nacional poderá um dia envolver um escaneamento de cérebro detalhado de um indivíduo para descobrir se ele oferece risco. Dentro dos círculos dessas pessoas que discutem a quarta revolução industrial, eles chamam esse tipo de coisa de governança antecipada. Em outras palavras, podemos controlar o comportamento das pessoas antes que elas ajam. Veja o que diz a Wikipedia. Governança antecipada é a prática utilizada pelo Estado de coletar informação e dados sobre cidadãos para avaliar eventos ou comportamentos de uma maneira previsível. E isso é o que torna todo esse banco de dados algo tão valioso. Ele não permite apenas criar um perfil psicológico de uma pessoa, dizendo o que ela pode ou não comprar, mas pode prever também comportamentos. Isso pode se tornar um mecanismo de controle dependendo de quem usa. Veja o poder que as Big Techs têm sobre nós. Harari, nesse clipe, vai falar a respeito de pessoas cujos cérebros não estão corretos. Pessoas que talvez nutram pensamentos de ódio, ou qualquer pensamento rejeitado pelos globalistas. Essa pessoa poderia ser julgada por aquilo que ela pensa, e não pelo comportamento. Veja as implicações disso em nosso sistema judicial, sobre aquilo que entendemos ser crime. Por exemplo, tomar a propriedade de uma outra pessoa, mentir num juramento, quebrar contratos. Todo o sistema de liberdade judicial e imposição da proteção da vida das pessoas agora está aqui dentro, e eles planejam reeducá-las. Serão necessárias várias mudanças em muitas áreas. A mais óbvia é na área legal. A ideia de punir pessoas por decisões erradas, isso devia acabar. Tá, pera um pouquinho. Mas um sistema legal ainda é necessário. Então Bill Cosby não poderia controlar suas escolhas? Veja, ele não deveria ser punido por escolhas erradas. Nós podemos e deveríamos mandá-lo para a cadeia por outras coisas. Veja, se você tem um tipo de cérebro capaz de tomar essas decisões, então a sociedade deveria ser protegida de você.
Não seria uma punição por uma escolha tomada, mas para proteger a sociedade de você. E, em segundo lugar, por dissuasão. Quando o cérebro faz os seus cálculos, ele considera como a sociedade se comporta. Se você faz isso ou se faz aquilo, então a dissuasão ainda funciona. E em terceiro, e mais importante, a terapia. Se você tem o tipo de cérebro que faz esse tipo de decisão, que prejudica outras pessoas e que prejudica você mesmo, nós deveríamos tentar ajudá-lo, deveríamos tentar curá-lo. Então as punições não serão mais por atos, comportamentos e escolhas, mas por aquilo que está dentro da sua cabeça. Eles querem que a sua mente esteja em harmonia com este mundo, mais do que ser transformada pela renovação das vossas mentes. A sua mente tem que estar de acordo com o que essa elite globalista pensa. Eles poderão analisar o seu cérebro, ver se você pensa diferente deles, ver se você está propenso a tomar decisões com as quais eles não concordam, e isso poderia ser enquadrado como crime. Não pelo que você faz, mas pelo que eles leram em sua mente. Assim será o novo sistema judicial. Não será mais sobre comportamentos. Segundo eles, isso ajudaria até mesmo a controlar os pensamentos racistas. Se não inventarmos uma tecnologia que controle a mente, nunca haverá uma maneira tecnológica de acabar com a profunda fonte do racismo. Eu estou confiante de que ganharemos muito mais poder no século vindouro, que solucionará muitos dos problemas que nos incomodam agora. Uma das maiores vergonhas da humanidade, ou seja, o racismo, tornou-se o pretexto e justificação para inventar a tecnologia de controle de mentes. Segundo eles, sem essa tecnologia de controlar a mente das pessoas, jamais solucionaríamos o problema do racismo. Agora, veja o que foi declarado há uma geração atrás, na Suprema Corte de Justiça. Bem, não exatamente uma geração, acho que isso foi uns 20 anos atrás, quando o senador John Biden estava falando a respeito das coisas que envolveriam controle, privacidade, autonomia e chips que podem ser inseridos em humanos para controlar ou monitorar o nosso comportamento. Veja só o que ele diz para o ministro da Suprema Corte, John Roberts. Nós vamos nos deparar com decisões como essa no século XXI? Poderia uma etiqueta microscópica ser implantada no corpo de uma pessoa para rastrear todo o movimento dela? Você ainda vai legislar neste cenário. Escute as minhas palavras. Será que escaneamentos cerebrais dirão se uma pessoa tem inclinação para criminalidade ou comportamento violento? Você ainda vai legislar num cenário como esse. Parece que isso já estava nos planos há muito tempo, não é? Voltemos à quarta revolução industrial. Em seu livro, Klaus Schwab disse o seguinte: as tecnologias da quarta revolução industrial não vão parar após tornarem-se parte do mundo físico ao nosso redor. Elas se tornarão parte de nós. Alguns de nós sentem que nossos smartphones tornaram-se uma extensão de nós mesmos. Hoje, dispositivos externos, desde computadores vestíveis até a realidade virtual, quase que certamente se tornarão implantáveis em nossos corpos e cérebros. Microchips ativos implantáveis que quebram a barreira da pele de nossos corpos. Este é o resumo do livro dele, A Quarta Revolução Industrial. Em um futuro episódio, nós vamos falar a respeito disso, sobre essa questão que estamos parando de ser seres humanos. Falaremos sobre inteligência artificial, todas essas coisas. Somos servos do algoritmo ou servos de Deus? Nós ainda podemos fazer escolhas. Não deixe ser controlado pelo seu dispositivo externo. E, aliás, falamos muito sobre esse assunto em nosso seminário A Mente na Mídia. Nós temos que colocar fronteiras em nosso uso da tecnologia. Mas vamos continuar com o que ele disse. Dispositivos implantados nos ajudarão a comunicar pensamentos normalmente expressos verbalmente através de um smartphone interno e pensamentos potencialmente não expressados ou humor através da leitura de ondas cerebrais e outros sinais. Era a respeito disso que falava o Harari e o senador Biden. O desejo deles não é apenas ler as nossas mentes, mas controlá-las. Veja só o que diz esse artigo do Fórum Econômico Mundial. Controle de mentes por meio de ondas sonoras? Perguntamos a um cientista como isso funciona. Bem, no artigo, eles dizem que isso é um tipo de tecnologia inevitável. Isso será inventado. Afinal, é assim que funciona a tecnologia. E eles dizem que, uma vez que isso vai acontecer, eles desejam controlar essa tecnologia. Então, confiem em nós. Afinal, nós somos parceiros dessas empresas que fazem essas tecnologias. Não há conflitos financeiros ou agendas ideológicas. Esqueça tudo isso. Até parece, não é? Bom, vamos ao artigo.
Eu posso ver chegar o dia onde os cientistas serão capazes de controlar o que a pessoa vê em sua mente através do envio de ondas cerebrais. Eu suponho que as objeções serão semelhantes àquelas que escutamos hoje sobre mensagens subliminares e propaganda, ou talvez muito mais fortes. Essa tecnologia não vem sem riscos. Ela pode ser uma tecnologia revolucionária para tratar os doentes, ou a ferramenta perfeita de controle com a qual os tiranos podem controlar os fracos. Mas dessa vez esse controle seria literal, seria o controle das mentes. Bem, é um poder que eles adorariam ter, não é mesmo? Então é por essa razão que o Fórum Econômico Mundial, os nossos guardiões, precisam ser os únicos a dominarem essa tecnologia. Na opinião deles, é claro. Agora, se voltarmos para a Idade Média, veremos que uma das razões para forçar e impor o batismo em crianças, e a maioria das pessoas não estão cientes disso, é que era durante esse batismo que ocorria o registro do cidadão. Era por meio disso que era criado o registro de todos os membros da sociedade, o que era fundamental para se ter o controle sobre a população. Assim, eles sabiam quem as pessoas eram, onde moravam, o que faziam. Eles tinham informação sobre o povo que permitia a eles exercer mais controle. Era como um RG. Era no batismo que o RG das pessoas da época era criado, digamos assim. Você era identificado, registrado na cerimônia do batismo. É assim que funcionava com a igreja daquela época, na Idade Média. Hoje em dia não funciona mais assim. O que será que todo bebê no planeta Terra acaba tendo que passar depois que nasce? Este é o ID 2020, uma entidade ligada ao Fórum Econômico Mundial. E ela diz que a imunização é um ponto de entrada para a identidade digital. Se nós vamos ter a quarta revolução industrial, as pessoas não apenas precisam estar online, mas o online precisa estar em todo mundo. Precisamos criar um sistema que misture as duas coisas. Nós veremos isso quando falarmos do metaverso. Mas as pessoas nesse sistema precisam ser identificadas. Assim como pessoas na sociedade normal, elas precisam ter carteira de motorista. Então nós precisamos ter uma identidade digital. O artigo diz: com a chegada do Dia Mundial da Saúde em 7 de abril, nós gostaríamos de chamar a atenção para a intersecção de saúde global e identidade digital. É uma oportunidade para fazer com que a imunização aumente a identidade digital entre as crianças que são mais difíceis de se alcançar. Ou seja, todo mundo tem que ter uma identidade digital, até mesmo as crianças de terceiro mundo. Isso vai permitir a implementação de uma identificação digital em cada ser humano da Terra. Globalmente, é estimado que 95% das crianças recebam pelo menos um tipo de vacina. Esse número é espetacular. Nenhuma outra intervenção de saúde alcança mais crianças e impacta mais famílias do que essa. Eles estão salivando com essa oportunidade de dar uma identidade digital a cada ser humano. E eles estão utilizando o sistema de imunização para tal. Como vocês viram, esse é o melhor sistema para se atingir essas pessoas. Assim como foi no batismo da Idade Média, essa identificação é conseguida através da imunização. Isso será ótimo para os planos futuros deles de controlarem todas as pessoas. A Aliança ID 2020 lança um programa de identificação digital com o governo de Bangladesh em Gavi e anuncia novos parceiros em encontro anual. Veja só, eles começaram isso em Bangladesh, durante um encontro anual. Agora veja só que coincidência. O Fórum Econômico Mundial diz que todo o planeta precisa de uma identidade digital. Todos precisam de uma identidade digital se quiserem acessar serviços de internet, comprar, vender, mídia social. Tudo isso exigirá uma identidade digital, que escaneia sua face e coisas do tipo. Agora, a ideia de um RG nacional nos Estados Unidos costumava ser uma ideia controversa. A administração da segurança social costumava assegurar à população que o número de segurança social não era como um RG nacional. Isso porque a ideia de um governo federal burocrático tendo poder sobre a informação de cada cidadão, para eles era preocupante. E veja onde chegamos. Hoje temos a Receita Federal, etc. Mas nunca houve esse RG que valia para o país inteiro. Eles diziam, não queremos isso. Mas uma vez que o RG estadual precisou ser padronizado, o que aconteceu no ato da identidade real? Bem, as pessoas até choramingaram a respeito disso, mas a realidade é que chegamos lá. Hoje nós temos um RG nacional aqui na América. Agora pense o seguinte, se simplesmente ter um RG nacional já causava controvérsia, e isso dentro do seu próprio país, tá? Então essa ideia de ter um RG global
deveria causar pavor nas pessoas que amam a liberdade de consciência, uma vez que elas reclamaram tanto a respeito do RG nacional. Mas aqui estamos nós. Este é um sistema por algoritmo que vai coletar e capturar cada alma humana. E por isso eu não digo apenas pessoa, eu digo a essência de cada pessoa. As suas esperanças, sonhos, crenças, gostos, lutas, paixões, seu crescimento, tudo sobre você, sua personalidade, psicologia, perfil, força, fraqueza, tudo sobre você está alimentando esse sistema. Quando esse RG mundial sair, ele pode ser controlado de maneira global. Esses tecnocratas teriam um poder imenso em suas mãos para seguir com seus governos autoritários. Mas o que isso tem a ver com a profecia? O que isso tem a ver com a Bíblia? Em breve não poderemos comprar nem vender, pois cada cidadão estará debaixo de um sistema de controle. No passado era difícil imaginar como seria isso. Alguns diziam, não, isso é no futuro. Eu não preciso me preparar espiritualmente hoje ainda, eu posso procrastinar com isso. Mas, meu amigo, nós chegamos lá, não apenas em relação aos eventos cataclísmicos, não apenas em relação ao grande recomeço, mas em relação às tecnologias. Hoje elas podem impor esses mecanismos de coerção e engano e, finalmente, decretos de morte por partes daqueles que querem controlar as mentes das pessoas. Você sabe que é o diabo falando quando escutamos o livre-arbítrio acabou. Isso é coisa do passado. Essa coisa de liberdade de escolha ficou para trás. Por outro lado, o que Deus deseja para o nosso futuro é uma escolha refinada, enobrecida, redimida. Um livre-arbítrio no qual escolhamos: Senhor, eu quero servi-lo. Eu escolho servi-lo. Não ser um escravo do algoritmo. Eu não quero que a minha mente seja mesclada a essas coisas. Não quero submeter a minha alma nas mãos desses tecnocratas. O que eu quero é render a minha alma nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ore a Jesus. Diga, Senhor, aqui está o meu coração, prepara-me para os eventos finais, dá-me uma vontade fortalecida. Eu quero exercitá-la em submetê-la ao Senhor, submeter as minhas tendências pecaminosas a Ti. Transforma-me, redima-me, Senhor, renova minha mente. Use a sua individualidade, o seu livre-arbítrio para levar glória a Deus. No contexto do grande conflito, Satanás quer que você negue o seu livre-arbítrio, mas Deus quer dignificá-lo ao dar-lhe o privilégio e liberdade de escolhê-lo, de tornar-se como Cristo. Isso só pode ser realizado através da sua escolha, do seu livre-arbítrio. Que Deus o abençoe.